E os irmãos que disseram que nós estamos trabalhando pouco estão convocados para trabalhar no resgate para a gente ir atrás dessas almas aí. Aleluia. Desprezo pela sabedoria. Os coríntios se orgulhavam da sabedoria deles. Por isso, o apóstolo lhes perguntou se não havia entre eles sábios que pudessem julgar as questões. Entre outras palavras, Paulo indagou se não se encontrava no seio da igreja pelo menos um irmão capaz de julgar e tomar decisão, ou encontrar uma solução amigável no conflito entre dois irmãos. Certamente havia, mas o orgulho e o espírito litigioso impediam que resolvessem os problemas entre si mesmos. Mais uma vez, o orgulho, né, do homem atrapalhando ele a resolver problemas que têm que ser resolvidos espiritualmente. 1 Coríntios para hoje. Qual é a melhor maneira de resolver os conflitos? Pense quais os fatores que levam uma pessoa a procurar ajuda fora da igreja para resolver suas questões. Se possível, faça uma lista de atitudes saudáveis que devemos ter para solucionar conflitos de maneira bíblica. Se você precisa resolver um conflito, ou perdoar ou pedir perdão a alguém, procure essa pessoa ainda esta semana. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Segue aí o exemplo, né? Gente, irmão Domingos, chama aí uma atitude que seja interessante para resolver. Uma atitude. Oi? Procurar a Deus sempre, a primeira coisa, pedir entendimento para Ele. Que Ele que vai dar o entendimento que a gente precisa para entender certos fatos, às vezes o ser humano não compreende. Amém. Aleluia. Irmão Mateus. Qual Mateus? Lemos. Depois de procurar a Deus, procurar o irmão, né? Amém. Procurar o irmão. Irmão Rian. Você acha que é um bom exemplo para resolver conflito? Pra criar. Essa aí, eu já tinha criado. Pegar a galinha. Logo depois que o irmão aqui, Matheus, falou de procurar irmão, chama aí pra conversar, né? Pra entender os dois lados e entrar em comunhão um com o outro. Irmão Juan. É diálogo, é a melhor forma que a gente resolve. Diálogo. Irmã Suzana. Eu acho que é o domínio próprio, né? Primeiro, a melhor solução é dominar para isso não precisar chegar a esse Domínio ponto. próprio. Irmã Natana. Eu acho que é colocar o irmão como primeiro antes de você, porque eu acho que se você tiver essa atitude, você não vai criar conflito, você já vai estar vivendo um amor e não vai acontecer essas coisas, Amar né? o próximo como a ti mesmo. Irmã Ana Kelly. Não criar. Não, é o que eu havia dito antes. Primeiro, para evitar o conflito, a gente não cria. Mas para não criar esses conflitos, a gente tem que primeiramente olhar para dentro da gente, entendeu? Pedir para que Deus nos dê domínio, né, nas nossas ações, nas nossas emoções, para que a gente evite, né, ficar fazendo assim, conflito um com o outro. E também a gente precisa ter um pouco de compaixão, misericórdia pelo outro, né? Compaixão, se colocar no lugar do outro. Isso que eu ia falar agora, se colocar no lugar da pessoa. Mesmo que você esteja com a sua razão, né, mesmo que a gente ache que tenha razão, se coloca um pouco no lugar da outra pessoa e tente observar as coisas da ótica dela. Né? Isso nos ajuda a resolver a situação ali. Mesmo que a gente ache que a gente esteja coberto de razão. Né? Irmã Renata. Eita. Deixar de falar. Irmã Ana Júlia. Não, uma lista, uma opinião que possa ajudar para resolver um conflito. Vai, Timóteo. E perdão, né? Pedir perdão. Irmão Marco. Eu gostei muito de. Primeiro, você tem que vigiar para não criar. E se criar, você primeiro ora para Deus para poder procurar a pessoa. Amém. Irmã Annalise.
Eita glória, hein? Todas essas coisas, o que você faz para resolver um conflito? Pessoa, converso, tento entender ela e peço Então perdão. você exerce compaixão, procura a pessoa para resolver isso? Chora. Irmão Guilherme Mateus Souza. Vai na reunião. Pode falar? Fala mais alto. Ser ouvinte e ser manso. Ser ouvinte, ouvir o próximo e ser manso. Ué, cadê a minha? Ai, já tá no Fala. Não, vergonha não. É só uma opinião, irmão. Se você tiver um conflito com seu irmão, qual a sua opinião? É complicado, irmão. É complicado. Complicar mais? Não. Mas é complicado porque tem, vamos supor, e se o irmão não quer resolver o conflito? Não, aí você é culpa desse sangue. Você já procurou pedir perdão? Mas Eu faria, por exemplo. o que eu faria? Eu acho que quando se tem um conflito, eu acho que o primeiro é ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Boa. Muito bem. Dudu! Se tiver algo contra o seu irmão, uma opinião que você possa resolver o problema. Uma opinião? É o silêncio, ficar em silêncio. Ficar em silêncio não vai. Dá. Cadê o nosso irmão Davi? Tá no banheiro. Dá pra... É alguém faltando? Irmã Rafaela! Riquelme também. Perdoar. Muita glória. Já foi. Essa contribuição é muito importante. Você me perdoa. Você sendo decorado aí. Ser Amém. participativo na sua aula. Amém. Mas é porque eu acho que essa aula é sensacional Ei, irmão. pro momento atual da tenda, tá, gente? Olha o Davi. Olha o Davi lá. Vamos lá, irmão Davi! Irmão, pensa aí. A irmã vai pensando aí. Irmão Davi! Pra não Se criar você tiver um conflito com alguém na igreja, o que você faz para resolver? Tem que entender o lado da pessoa, né? Peraí, fala mais alto. Entendeu o lado da pessoa. Tem que entender o lado da pessoa. Tá falando? Tá, mas não é pra isso daí, não. Tem que entender o lado da pessoa, né? Porque todo mundo erra. Aí você não pode levar pro coração quando a pessoa errou contigo. Tem que perdoar, né? Parabéns. Olha que legal. Compaixão tem que entender que nós somos falhos, temos que Perdoar. 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 Irmã Rafaela! Rafael! Perdoar, ter domínio próprio para evitar esse tipo de coisa. Glória a Deus, evitar, perdoar ele. Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio, amém. Irmão João! Aleluia! Qual é a atitude para resolver um conflito, irmão João? Então, meus irmãos, o melhor é o conflito nem acontecer, né? A gente tem que andar cheio da palavra. Mas depois que houve? Mas depois que ouve, usa a palavra. A palavra diz pra gente não se amoldar esse mundo. Se você for levar pro lado do mundo, você quer dar um soco no olho do irmão, quer retribuir na mesma medida que o irmão, quer olho por olho, dente por dente. Mas fala pra gente buscar a renovação da nossa mente através da palavra. A palavra fala pra gente ter paciência, pra gente exortar, demonstrar com amor, pra gente ser manso, pra gente ter um coração aquebrantado, pra gente agir com misericórdia, domínio próprio. Então, através da palavra, a gente se enche de Deus. E tendo muito de Deus, muito do Espírito Santo, ele frutifica em nós e vai ministrar sobre nós todas essas maravilhas da parte do Senhor, que não são dons, né? É um fruto. Amém, Amém? amém. Precisa ter refletido, eu vou entender. Irmã, Uma observação? Não é disso, mas é uma só observação. Lá no Sermão do Montanha fala também sobre sermos igual criança, né?
Onde que fala sobre sermos igual criança, perdoar igual criança? Jesus fala. Isso, Se desculpa. você não for como criança, você não vai Isso, dar isso, o desculpa, foi isso aí. Eu tava pensando assim, olha, como criança faz, né? A gente não aprende com a criança, né? Criança é lindo fazendo isso. Eles vão, brigam e tudo tá de boa. Então, a nossa irmã Suzane está citando que devemos ser como crianças, esquecer rápido. Mas ser como criança na parte de perdoar. Não na maturidade. Ser maduro com maduro, como criança não perdoar. Eita, palma pra nossa irmã Noara! Eita, glória! Dê a sua contribuição. Em primeiro lugar, você tem que falar com a pessoa, né? Mas e ter muito cuidado com para quem você vai compartilhar esse conflito que existiu. Porque às vezes você tem um problema com uma pessoa da igreja, aí você começa a falar com quem você sabe que vai ser a seu favor, e aí você vai criando uma rede de conflito. Nossa irmã frisou algo muito importante. O que a nossa irmã diz? Tenha cuidado com quem compartilha o conflito. Porque às vezes você só fala para um, mas para quem você falou, fala para todos. Aí já não é um conflito com um, é com todos, na verdade. A coisa já se torna. Fala, João! Você tem que procurar pessoas com sabedoria. Ela falou o quê? Se você falar pra pessoa errada, ela vai jogar lenha na fogueira e vai te ensinar a discernimento espiritual que a nossa irmã falou lá. Tem discernimento espiritual e procura alguém acima espiritualmente de você. É, isso aí. Amém? Isso aí, que aí vai te dar um... Entendeu? É isso aí. Gente, não é uma aula incrível para a situação atual? Ô, glória! Gente, palma para Jesus! Obrigado pela oportunidade, irmão! Que benção. Vendo que vocês enriqueceram muito com a opinião de vocês, aí isso agrega muito ao seio da igreja. Irmãos, eu peço desculpa pelo tempo, mas a aula tem sido enriquecedora, tem sido levada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser espelho e referência. Quero contar aqui um testemunho rapidinho. Na minha caminhada espiritual, a maior dificuldade que a gente tem é ganhar as almas dentro de casa. Essa é a maior dificuldade no meio da nossa caminhada. E ali chegou uma certa época que eu não estava tendo sabedoria, embora eu tinha a oportunidade de estar com a palavra e subir ao púlpito para pregar. Eu pregava no púlpito, chegava em casa, eu tomava conflito com o outro. Ao invés de dialogarem ou resolverem entre si, o que os abençoados fazem? Isso é costume aqui direto no bairro. Chama o pessoal do tráfico e da boca para resolver o conflito. Eu já vi isso da janela do meu apartamento, isso quase dá morte. Eu já vi isso acontecer comigo. Um exemplo que aconteceu em casa. O vaso de cima da vizinha está vazando na minha cabeça de baixo e está pingando xixi na minha cabeça. Isso estava acontecendo lá em casa. E estava dando conflito, coisa e tal. Os meninos da boca se intrometeram. Rapaz, eu fiquei numa ira desse dia. Eu falei, cara, eu sou um homem de Deus, tem homem... Pô, eu pensei comigo, não tem homem aqui dentro de casa não para resolver isso. E deu um conflito, o rapaz, vizinho nosso de cima lá, estava no grau, cabeça cheia de droga, né? Faltou com respeito com a minha esposa Renata, e eu estava lá no serviço, não podia sair do serviço para vir aqui resolver. Acho que foi até Deus que não deixou resolver, senão eu ia resolver de outra maneira. Né? A gente não vigia, tem hora que não vigia, e eu fiquei indignado com isso. Ou seja, foi recorrido a uma pessoa de 15 anos que não sabe, não tem estrutura nenhuma, nem física, nem psicológica para resolver um problema, com arma na cintura e ainda do tráfico do crime. Pensa na situação, é o que estava acontecendo em Coríntios. 2 irmãos tendo demanda um com o outro, vai lá no juiz ímpio para resolver um problema que tem que ser resolvido espiritualmente. Isso acontece dentro do bairro. Uma vez estava acontecendo um fato, né, que recorreram à boca para resolver isso. Aí foram na casa do rapaz para cobrar dele a falta que ele estava tendo, falta de respeito, incoerência, e os caras estavam armados com sede de sangue para finalizar o cara ali na porta da casa dele mesmo.
Só que eu conhecendo quem ele era, ali eu vi que tinha uma mãe de joelho orando pela vida do rapaz. Aí é que tá. Chamou pessoas que não eram de Deus, pessoas que não têm capacidade nenhuma para resolver os seus próprios problemas, né? Foram recorrer. Não foi nem no tribunal civil, foi no tribunal do crime. E sabemos que no tribunal do crime a lei é do cão. E quando o cão é puxado, a pessoa perde a vida. Aí a incoerência, a falta de sabedoria, falta de ser homens e mulheres espirituais para resolver as coisas que devem ser resolvidas espiritualmente. Aí a nossa missão de evangelizar. Muitos querem vir à igreja olhando para o seu próprio umbigo, querendo resolver os seus problemas. Tem um mundo aí fora que está tenebroso, que está nas garras do diabo. E a gente fica na igreja aqui como pidonhos, né? Entre outras palavras, como pedintes. Nós já sentamos à mesa do rei, já comemos do prato do Senhor. Nós não comemos migalha, comemos do pão vivo que desce do céu. E a missão que Jesus quer que a gente faça é o id. Tem um monte de alma para ganhar aí fora. E a gente fica olhando para o nosso próprio umbigo, para os nossos problemas, a adversidade, ao invés de resolver as coisas espiritualmente, e pessoas aí fora estão morrendo. Nós já temos o céu já é nosso. É só a gente manter um padrão de santidade na presença do Senhor e ganhar almas para Jesus. É por isso que Deus está, eu posso dizer, ainda tardio em se manifestar. Jesus vinha arrebatar a igreja e levar para o céu, porque tem almas que ele ama, que estão nas garras do inimigo, e quem vai ser enviado para salvar essas almas é cada um de nós. Por isso que vem poucas pessoas no culto de cura e libertação, por isso que vem poucas pessoas em trabalhos de cura e libertação, é por isso que vem poucas pessoas na escola dominical, porque ninguém quer ter conflito com as trevas. Ninguém quer, entre aspas, colocar a mão em cumbuca. Pagar o preço por... Culto de adoração é fácil. Nadar, não só, né, de braçada, culto de louvor e adoração. Mas você fazer um trabalho de cura, libertação, de restauração, você resgatar a alma, aí é outra conversa. Ninguém quer pagar o preço por ninguém. Aí as pessoas pensam, eu já tenho meu problema espiritual, vou se meter no problema espiritual do outro. Eu não, vou ficar aqui na minha, quietinho. Irmão, só pelo fato de você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, levantar sua mãozinha, já tem uma foto 3x4 lá no inferno. Sério. Aí depois você começa a entrar por resgate, já tem um outdoor lá. Aí em cada via do expressa do que leva pro inferno, tem um outdoor seu lá. Ainda piscando de neon. Você aceitando Jesus, você entrando em briga espiritual ou não, o inferno já te caça. Então, a gente tem que pegar mesmo o nosso fuzil espiritual, colocar na mão e partir para cima. Amém? Vamos estar finalizando aqui no nome de Jesus. Infelizmente, os crentes estão fazendo alarde dos seus fracassos. Olha só. Frisa isso aí na sua cartilha. Infelizmente, os crentes estão fazendo alardes dos seus fracassos. Quando apresentam queixas contra irmãos em tribunais, estão lavando roupa suja em público. Os que de fora rapidamente se arremetem sobre a menor incoerência do cristão ou da igreja, daí os escândalos com os clérigos, líderes eclesiásticos, serem uma matéria tão atrativa para os jornais. Naturalmente, isso não é motivo para varrermos toda a sujeira para debaixo do tapete, fingindo que os cristãos são todos maravilhosamente santos. Mas há lugar para uma descrição piedosa e um devido sentimento de vergonha diante dos fracassos de nossos irmãos em Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas estão fazendo alarde
com os fracassos da igreja. Aí joga na mídia, vira matéria, mas isso não quer dizer também que a gente vai colocar a sujeira debaixo do tapete, não é isso. A gente vai ter que ter uma certa piedade, uma certa vergonha, né, de tratar isso. Por isso que pedir perdão é vergonhoso. Por quê? Você vai se expor, você vai estar, né, no seu pedido de perdão admitindo o seu erro. E o orgulho nos impede de admitir o erro e pedir perdão. É isso que acontece com o cristão. Aí não pede perdão, fica morto no pecado do erro, perde a autoridade espiritual, né, e entre outras coisas. Por isso o pedido de perdão. Nós não podemos expor a igreja para que vire chacota, mas também temos que ter uma certa piedade e tratar as coisas com um certo sigilo dentro do seio da igreja. Isso tem que ficar aqui dentro e ser tratado aqui dentro, ser curado no nome de Jesus, para que não vire escândalo. Amém? Vamos estar concluindo no nome de Jesus. Conclusão. A sociedade instalou o sistema legal, no qual as discordâncias podem ser resolvidas nos tribunais. Mas Paulo declara que os cristãos não devem ir ao tribunal secular para solucionar suas diferenças. Grifa isso aí, com marca-texto aí na sua cartilha. Como cristãos, nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo. Então, por que deveríamos nos dirigir àqueles que não possuem a sabedoria de Deus? Olha só. Por isso que eu falei dos conflitos aí, muitas das vezes que os vizinhos têm no bairro, vai recorrer à boca para que isso? Por tudo que recebemos como crentes e por causa da autoridade que teremos no futuro para julgar o mundo e os anjos, devemos ser capazes de lidar com as coisas eventuais e com eventuais disputas. Amém? Fica aí esta conclusão. Nós temos sabedoria suficiente e o Espírito de Deus que nos ajuda. Temos a palavra de Deus para nos guiar e a sabedoria necessária para conseguir resolver as demandas cotidianas. Irmãos, fica essa lição tão importante, foi uma lição que falou muito ao nosso coração, né? Muito coerente, e que o Espírito Santo de Deus continue ministrando a cada um dos irmãos esta sabedoria, esta palavra de luz, e que a gente possa, no nome de Jesus, praticar essa palavra para que sejamos homens e mulheres espirituais. Amém? Vamos estar orando para terminar no nome de Jesus. Pedir ao nosso irmão Ivan que esteja orando, dando a bênção apostólica no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas, pelo teu amor. Senhor, eu peço perdão, Senhor, a Ti, pelas nossas falhas. Se nós te desagradamos em algo, Pai, nos perdoe. Senhor, eu peço que essa palavra esteja plantada em cada coração e que isso germine, Senhor, para que as chaves liberadas aqui nessa manhã possam abrir portas, possam fazer, Senhor, no mundo espiritual, Pai, que nós possamos vir a vencer, a avançar no reino, Senhor, tanto espiritual e material. Senhor, muito obrigado pelas tuas maravilhas, como tu és maravilhoso. Despeça-nos, Senhor, com a tua paz, com a tua graça. Leve-nos, Senhor, para os nossos lares, que possa ter uma tarde de descanso e que à noite nós possamos retornar para ceiar e sentar à mesa contigo, Senhor. Pai, muito obrigado. Pai, em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.